o testemunho que faz diferença. O nosso texto base está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, e os versos 5 e 6. Colossenses 4, versos 5 e 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O apóstolo Paulo, orientando aos crentes da cidade de Colossos, ele fala sobre andar com sabedoria. Se os colossenses não tivessem a sabedoria concedida por Deus, facilmente seriam levados pelos enganos e engodos dos falsos ensinos. E nós lemos na Bíblia Sagrada o próprio Deus nos falando sobre a sabedoria, a sua origem, o seu valor e o quanto ela deve ser privilegiada na vida daqueles que temem a Deus. Nós lemos aqui em Provérbios, capítulo 2, verso 6, de onde vem a sabedoria para que o homem e a mulher que temem a Deus possam viver neste mundo. Diz o texto, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. A palavra nos diz também sobre ser bem-aventurado quem acha essa sabedoria. Provérbios capítulo 3, verso 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Quando o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a sabedoria, ele está apontando a sabedoria como coisa principal. Em Provérbios capítulo 4, verso 7 nos diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. O apóstolo aqui fala sobre o uso dessa sabedoria para os que são de fora. Deixa claro que os crentes são os que são de dentro. Aí se vê a diferença. De fato, os seguidores de Cristo são, na verdade, neste mundo, peregrinos e forasteiros, como nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O apóstolo Pedro também, em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 11, nos fala também sobre esta realidade. Tendo amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O apóstolo está afirmando que os crentes em Cristo Jesus estão no mundo, mas eles não são do mundo. Lembrando aqui as palavras do próprio Senhor Jesus, que está em João capítulo 15, verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas por que não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então,
a sabedoria que vem de Deus, ela é importante, ela é para o bem-aventurado homem que assim a procura, ela é principal para que esse homem e esta mulher de Deus possa viver nesta terra pelo tempo que aqui Deus lhe dá, testemunhando, fazendo a diferença neste mundo. Ainda no verso 5 que nós lemos, deste capítulo 4 da carta aos Colossenses, nós vamos ver aqui o apóstolo falando sobre remir o tempo. Dentro das igrejas locais, há muitos crentes perdendo tempo. Por quê? Quantos há que aos domingos ou em outros dias da semana deixam de ir à igreja para assistirem a programas de televisão que nada têm de edificantes para a vida cristã? Ao contrário, a envenenam e sufocam. Quantos não têm tempo para ler sequer um capítulo da Bíblia ou para orar durante meia hora por dia? Mas, infelizmente, muitos têm tempo para ler jornais, revistas e outros tipos de literatura. Quantos que, enquanto a igreja está reunida, vão aos clubes e outros locais de duvidoso lazer. É claro, não vamos dizer que o lazer não seja justo e necessário, mas que seja no momento oportuno. Mas a perda de tempo é flagrante realmente na vida de muitos que se dizem cristãos. O verso 6 que nós lemos, o apóstolo Paulo fala sobre a palavra do crente. Ele diz que essa palavra tem que ser agradável. Aqui Paulo dá uma grande lição de relações humanas entre os crentes e entre os que estão de fora. O crente em Jesus deve expressar-se com palavras, de tal forma que os ouvintes sintam-se bem ao ouvi-lo. A palavra agradável é sinônima de graciosa, que vem da palavra chariz, que significa graça. É a palavra que atrai os que a ouvem com gentileza, amabilidade e respeito, fundada no amor com que devemos nos amar uns aos outros, conforme aqui o Senhor Jesus ensina em João 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. A palavra do crente, daquele que serve a Deus, disse o apóstolo Paulo também nesse verso 6, deveria ser temperada com sal. A palavra tem que ser agradável e temperada com sal, porque ela mantém o ouvinte atento à fala ou à mensagem transmitida. É a palavra com a unção de Deus. Há pessoas que querem pregar e ensinar, mas são exageradas em sua maneira de ser, não são ouvidas, são rejeitadas, têm sal demais. Há outras que não têm o que dizer acerca de sua fé, é porque têm sal de menos, ou já são insípidas em seu viver. Deve-se ressaltar, no entanto, que a palavra agradável e temperada com sal não impede uma palavra enérgica e necessária quando se confronta os inimigos do Evangelho. Isso temos como exemplo o apóstolo Paulo em Atos capítulo 13, na discussão e na resistência e na afronta de um homem
ele chegou a chamá-lo de filho do diabo, em Atos capítulo 13, versos 10 e 11. E por fim, prezado ouvinte, a palavra do crente, ela precisa ser conveniente. O apóstolo ressalta a conveniência no falar a cada um. Certamente ele tinha em mente que cada pessoa com quem se fala tem uma maneira diferente de reagir ao que se lhe transmite. Mesmo entre os crentes, há diferenças de percepções. Uma repreensão a um crente antigo, maduro na fé, pode ter um efeito positivo e edificante. A mesma repreensão dada a um novo convertido pode traumatizá-lo espiritualmente. Uma palavra de exortação dada a uma irmã antiga na fé pode resultar em crescimento espiritual para ela. A mesma palavra para uma adolescente pode causar tanta tristeza a ponto de levá-la a deixar a igreja. Então está aí a necessidade da palavra conveniente, conveniência no falar a cada um que está ao seu redor, que faz parte do seu ambiente, da sua comunidade. Para concluir, podemos dizer que os crentes em Jesus Cristo são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. São um povo especial, zeloso de boas obras. Carta a Tito, capítulo 2, verso 14. Com oração constante na presença de Deus, o testemunho cristão pode ser agradável e temperado com o sal da graça do Senhor. Que Deus abençoe a você, prezado ouvinte, que tem ouvido a palavra de Deus e tem realmente feito como ela orienta, andando com sabedoria e remindo o tempo, tendo uma palavra agradável, temperada com sal e também conveniente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela exposição da Tua palavra, que nos fala, Senhor, da origem da sabedoria, nos fala, Senhor, que o homem que a tem é bem-aventurado e nos fala também como coisa principal para a vida de todo aquele que deseja servir ao Senhor. A Tua palavra nos fala sobre esse andar com sabedoria e também remindo o nosso tempo, porque sabemos que os dias são maus e que cada vez mais se aproxima o dia da volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a ter esta palavra agradável, temperada com sal e também conveniente. Abençoa nossos ouvintes e aqueles que ainda não o conhecem como Senhor e Salvador, que neste dia possam abrir os seus corações e aceitarem essa sabedoria divina, que é ter a Jesus como Senhor e Salvador das suas almas. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.